Boa noite, irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez, mais uma quarta-feira de culto bíblico. Culto bíblico no lar, no seu lar, no meu lar. E nesse culto nós vamos louvar ao Senhor Deus, vamos exaltar ao seu santo nome. Nesse culto a Deus, onde Deus é o centro desse culto, Ele será glorificado, será exaltado. Ele é aquele que é o centro da nossa vontade, Ele deve ser o centro do culto, Ele é o centro do universo, Ele é o centro da nossa vida e é o centro de toda a sua criação. E é nesse Deus que nós estamos aqui, em nome do Deus encarnado chamado Senhor Jesus de Nazaré, em nome dEle que estamos reunidos, alegres na sua presença. Quero dar boa noite aí à minha mãe Jandira, que direto da Alemanha está aí cultuando conosco, aí do outro lado do ocidente, cultuando conosco e dando a alegria de estar conosco. Beijão no seu filho aí, amado. Deus abençoe. Então nesse momento nós vamos dar início ao nosso culto a Deus, falando com o dono do culto. O dono do culto é o Senhor Jesus e o Deus Trino, na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Deus amado, muito obrigado, Deus, por mais uma quarta-feira na tua presença. Quarta-feira essa que o Senhor nos concede o fôlego de vida e que nos dá condições de estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos concederes uma manhã tranquila na tua presença, uma tarde e esta noite estamos, Senhor Deus, reunidos para celebrar o teu nome. Também eu te agradeço porque tu concede mais um ano de vida à minha filha Sofia. Ó Deus, um ano onde ela está mais madura, crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por tudo que o Senhor tem nos concedido nessa noite. Nos dá um culto cheio do teu Espírito Santo, um culto recheado, Senhor Deus, com a tua glória, com a tua majestade, Deus. Coloque em nós o temor e tremor, para que possamos cultuar com amor, com reverência e respeito ao teu grandioso nome, santíssimo nome. Em nome de Jesus, que nós louvamos e já te agradecemos. Amém. Grande é o Senhor. Quero dar boa noite aí à irmã Claudineide Amorim, da Igreja Presbiteriana de Areias. Também está conosco. Deus te abençoe, irmã, em nome do Senhor Jesus. E quem está nos dando a alegria de estar cultuando conosco aqui é a irmã Suzana e a sua filha Ana Júlia, membro da nossa igreja lá. Ela congrega conosco, na realidade, e ela está conosco aqui cultuando ao Senhor. Veio aproveitar para celebrar o aniversário de Sofia e trouxe sua filha. Estamos juntos. Quero dar boa noite a Pedro também, a Pedro, jovem da nossa congregação, e também a nossa irmã Maria de Jesus, serva de Deus, também está conosco, e a todos os seus familiares que estejam na sua casa, Os irmãos vão entrando aos poucos e nós vamos celebrar ao Senhor Deus. A irmã Claudineide, ela está dando parabéns à Sofia e que Deus abençoe muito. Muito obrigado, irmã Claudineide, a Sofia. Ela está muito feliz por mais um ano de vida. Vamos iniciar. Já oramos ao Senhor. Nós vamos agora cantar ao Senhor Deus. Você que tem sua Bíblia com hinário, vamos abrir o nosso hinário no hino 11. Trindade Santíssima. Nós vamos cantar esse hino como um hino de louvor e adoração a Deus e de abertura nesse culto bíblico no lar. Vamos cantar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, as nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno,
Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formácio firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano e excelso Criador. Amém. Amém. Glórias ao nome do Redentor. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 65. Salmo 65 é a leitura da nossa liturgia. E no Salmo 65 nós vamos ler a palavra do Senhor. E depois da leitura nós vamos dar continuidade aos louvores ao Senhor. Na realidade é o Salmo 67, não é 65, é o Salmo 67, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Esse é um salmo missionário, é um salmo onde mostra que as nações elas renderão graças ao Senhor. Então diz assim a palavra de Deus no Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto para instrumentos de 10 cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Diz aí essa porção sagrada da palavra do nosso grandioso Deus. E com certeza, no tempo certo, todas as nações o louvarão. Todos os eleitos das eras, todos os eleitos dos tempos em que o Senhor salvou na história, estarão na presença de Deus e renderão graças, louvarão ao Senhor. Então, falando em louvor, nós vamos dar continuidade ao louvor, nós vamos adorar ao Senhor Deus. E temos aí mais um membro desse coral que está conosco nesta noite. Vamos nesse momento
cantar ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Amém. minha canção E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. quem me guia. Amém. Se a tempestade Me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção E o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. É com muita alegria que eu quero dar boa noite também ao missionário, meu amado irmão, ele é meu xará, né? Paulo Targino, ele está conosco também. Boa noite, Paulo Targino. E também quero também dar boa noite a Ítalo, né? Ítalo, Deus te abençoe. Ítalo é amigo meu, é amigo de trabalho lá de Recife, como nós trabalhávamos juntos. Tive a alegria de conhecer o Ítalo e também dei um abraço aí em Gildo e a Marli, a sua mãe, né, a sua madrasta. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler
o versículo 5 e o versículo 6 e 7. Isaías capítulo 6, versículo 5, 6 e 7. Depois dessa leitura nós vamos fazer a nossa oração de confissão de pecado. Vamos ler com atenção, com muita reverência, essa porção, parte da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 6, repetindo, dos versículos 5, 6 e 7. Vejamos o que é que diz a palavra do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Então, depois que Isaías falou isso, o texto diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui, esse texto ele fala da visão que já Isaías teve do grande rei, do Senhor dos Exércitos. E Isaías, quando viu o rei, ele teve uma visão gloriosa do rei. O texto diz que Isaías se sentiu pecador, ele sentiu a miséria do seu pecado, de uma maneira tão profunda, que ele disse: ai de mim. Aquela sensação de terror diante da santidade de Deus. Então ele disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei da Glória. E em seguida veio um anjo e trazendo uma brasa com a tenaz e tocou nos lábios de Isaías. Isaías, ele tinha confessado os seus pecados diante de Deus, e Deus viu a aflição dele, até porque ele seria o profeta do Senhor, boca de Deus, no meio do povo de Judá, em Jerusalém. Então ele foi perdoado o pecado, ele recebeu imediato ao seu perdão o chamamento para ser profeta, mas ele tinha que passar por essa transformação, por esse impacto na sua vida. Então ele foi perdoado, ele confessou seus pecados, e é nesse momento, com base nesse texto, que nós vamos aqui em casa, você na sua casa vai fechar os seus olhos e vai falar com Deus e vai lembrar dos seus pecados que você pecou durante essa semana, e vai confessá-los na esperança e na expectativa e na certeza que Deus escuta as nossas confissões sinceras. Ele perdoa os nossos muitos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como Isaías, ele estava na presença do grande rei, esse rei que estava e está sentado no trono, regendo a história. É diante dele que nós estamos nesta noite também. Eu aqui com minha família, e também a você, meu amado irmão, amada irmã, que está na sua casa agora, fechando os olhos e falando com Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. Pecados por pensamentos, palavras e ações. Ó Deus, pecados que ferem a tua santidade, pecados que quebram a tua lei, pecados que muitas vezes afastam-nos de ti. Pedimos a tua misericórdia, Deus, pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor. Os nossos conflitos, perdoa as nossas murmurações, os pensamentos impuros, frases, nós às vezes ferimos nosso próximo com palavras, com pensamentos, com atitudes que não convêm a Ti, ó Deus. Quebramos em primeiro lugar a Tua lei, Senhor. Assim como Isaías foi perdoado,
ele recebeu o refrigério do perdão. Assim, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue, daquele sangue carmesim que foi derramado na cruz, e perdoa, Senhor, as nossas transgressões, pecados e iniquidades. Em nome dele, na esperança e na certeza que, se nós confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome do nosso Rei, em nome do amado de nossa alma, que nós estamos confessando e falando contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dar boa noite aí a irmã Saúde também, que está conosco. Que Deus abençoe o irmão Ribamar, Paula, sua filha. Também a nossa irmã Rosângela Romão também está conosco, cultuando o nosso grandioso Deus. Vamos cantar mais um louvor, e depois desse louvor, meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos ter a mensagem nesta noite. Mais um louvor para a honra e glória do Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Grande é o Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares, Meu amado é o mais belo entre grande é o Senhor. milhares E milhares, Meu amado é o Amém. mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Amém. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares, Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Grande é o Senhor, louvado seja o nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, chegamos à parte da mensagem da palavra do Senhor. E eu convido vocês, eu convido a todos aqui em casa para que possamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quero dar boa noite à Vera Lúcia também, que está conosco. Também
A Maria José, a irmã Maria José e a irmã Vera Lúcia, que está conosco. Deus vos abençoe, que Deus continue derramando da sua graça, elas sempre estão conosco. Cada um está num estado diferente, mas está, graças a Deus, conosco, cultuando conosco. São pessoas que estão sempre participando de nossos cultos aqui. Que Deus vos abençoe. Abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso 33. Quero tratar hoje de um assunto que eu considero muito importante. Não que os outros temas não sejam importantes, mas esse assunto é de fundamental importância e tem a ver com a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, em nome de Jesus, nós estamos preparados, Senhor, preparando os nossos corações para também receber a Tua palavra. Nós cantamos a Ti, Senhor, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. E nesse momento, Pai, fala aos nossos corações, pois a pregação fiel, quando ela é fiel à Tua palavra, Senhor, é a boca de Deus, é o próprio Deus falando no meio do povo. Ó Senhor, que essa pregação possa alcançar vários corações, várias pessoas, além dos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Que essa mensagem nesta noite alcance várias famílias, várias pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome dele, que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o tema nesta noite que eu quero abordar é praticamente o próprio texto. Pois o texto ele começa dizendo o seguinte: pois em primeiro lugar, buscar, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, eu quero começar que o autor desse evangelho é Mateus, chamado de Levi. Mateus, ele era cobrador de imposto, ele era um funcionário de Roma, ele estava na coletoria. Foi quando Jesus chamou Mateus, conhecido por Levi também. Ele deixou a coletoria e ele passou a ser discípulo de Jesus. Mateus, ele escreveu esse evangelho para para evangelizar os judeus. Então, ele teve como propósito evangelizar os judeus. E Mateus, ele registra o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, a sua pessoa e as suas obras, até culminar na cruz, na sua ressurreição e ascensão ao céu. Quando nós nos deparamos no capítulo 6 de Mateus, o contexto do capítulo 6 é o contexto do Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5, onde Jesus está no Sermão do Monte, juntamente com seus discípulos e a multidão de religiosos, de seguidores do judaísmo da época, incluindo mulheres, crianças e algumas pessoas daquelas regiões próximas ali do Monte das Oliveiras. Quando nós chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o contexto da passagem mesmo que nós lemos é com relação à ansiedade. Jesus, que conhecia o coração dos seus discípulos, ele estava tratando aqui com relação à ansiedade dos discípulos, pois parece que eles estavam preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que ia comer, beber ou vestir. E Jesus, ele estava tratando do coração dos seus discípulos com relação a um aspecto muito importante,
que tem a ver com o seu reino e a sua justiça. Eu quero começar como introdução desse sermão, dizer o seguinte, que muitas vezes nós não somos pessoas realizadas e felizes, verdadeiramente felizes, porque nós trocamos a nossa prioridade. Esse texto aqui, meus amados, ele tem a ver com prioridade. Eu quero começar perguntando a todos nós aqui, a todos vocês, qual é a prioridade na sua vida? É o seu sucesso profissional? É o seu casamento? A prioridade são seus filhos? A prioridade na sua vida são as suas finanças? A prioridade na sua vida é a sua conta bancária, é o seu carro, talvez o seu projeto de vida, sua faculdade, a sua carreira profissional. Não que isso em si seja errado, não que isso em si seja pecado, não é. São coisas até lícitas, são coisas que fazem parte da nossa vida aqui na terra. Entretanto, o que eu quero tratar nessa noite é questão de prioridade. Prioridade tem a ver com primeiro lugar. E a minha pergunta é, a começar por mim, para os que estão aqui na minha casa agora e para os meus amados irmãos que estão nas suas casas agora. O que tem sido a sua prioridade? Ou quem tem sido prioridade na sua vida? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, fundamental. E essa pergunta, ela tem um aspecto que tem a ver com dois tipos de destinos: vida eterna ou morte eterna. Meus amados irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Eu falo isso com base na Bíblia, eu falo isso com base na Palavra de Deus, eu falo isso com base no livro inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer isso sem nenhum problema. Por quê? Porque a base do nosso pensamento tem que ser a Bíblia. No inferno agora no inferno, existem milhares e milhares de pessoas que passaram por essa terra aqui, que não colocaram Deus como primeiro lugar. No inferno agora, existem milhares de pessoas que passaram por essa vida, respiraram o ar que nós estamos respirando agora, que passaram por essa vida, trilharam essa vida. Uns viveram 10 anos, outros viveram 15 anos, outros viveram 100 anos, outros viveram 40 anos, enfim. Cada um viveu o tempo determinado por Deus. Essas pessoas se encontram perdidas no inferno porque não colocaram Deus como primeiro lugar. Colocaram sua vida como primeiro lugar, colocaram a sua profissão em primeiro lugar, pessoas que adoraram outros deuses, em vez de colocar Deus como o principal objeto de culto da sua vida, ou a principal pessoa da sua vida, colocaram pessoas e deuses, coisas, em primeiro lugar. Eu quero começar dizendo o que não é reino de Deus, pois o tema desta noite é: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento e foi o tema principal da pregação de Cristo e dos apóstolos. Eu quero começar dizendo o que não é reino de Deus. Em primeiro lugar, reino de Deus não é a minha igreja, não é a minha congregação. Em si, ela não é o reino de Deus. Reino de Deus não é a minha denominação, também não é a minha igreja. Reino de Deus
não é a igreja em toda a terra. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. O reino de Deus é nada mais, nada menos do que o governo de Deus sobre todo o cosmos. O reino de Deus tem a ver com o domínio global de Deus, tem a ver com aquele que está sentado no trono, ditando todas as regras da história. É aquele rei que a tudo obedece. Ele manda, ele ordena e tudo lhe obedece. Reino de Deus, irmãos, tem a ver com o Cristo, que é o rei desse universo, e aonde Cristo está, aí está o reino de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei em comunhão com aqueles que se submetem ao seu reinado. Onde o rei está, está o reino de Deus. Deus governa o cosmos como um grande rei. Ele dirige as estrelas, dirige e edifica a sua igreja aqui na terra. O reino de Deus, agora, porque o rei é o cabeça da sua igreja, ele é o rei. A igreja, ela está reinando com Cristo, no seu reino. Nós cristãos, nós discípulos de Jesus, nós somos súditos do seu reino. O que é súditos? Súditos são aqueles que estão debaixo da autoridade com base na palavra. A Bíblia, ela é a palavra do grande rei. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a voz de Jesus para a nossa vida. A Bíblia é a voz do rei. Ou seja, quando o rei ele ordena, os seus súditos precisam obedecer de prontidão. Como eu falei, o reino de Deus tem a ver com a glória dele. O reino de Deus tem a ver com o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Então, eu quero falar um pouco sobre as características desse reino. O que é que caracteriza o reino de Deus? O reino de Deus não é físico, nem é geográfico, muito menos político. Por quê? Porque Jesus disse a Pilatos o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Ele disse para Pilatos no dia que ele foi ser julgado. Então, a expressão, já que nós lemos aqui em Mateus 6,33, o que é que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A expressão, a frase, a palavra, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Ok? Eu vou repetir. A expressão buscai em primeiro lugar o reino de Deus significa, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo,
Deus cuida de nossas vidas e de nossas necessidades. Isso é certo. Por quê? O que é que diz o texto? Buscai, vírgula, pois, vírgula. Aí depois vem, em primeiro lugar. Essa palavra buscai está no imperativo. Quem estuda português sabe disso. Está no imperativo. Então, ele está ordenando. Ele não está pedindo. Ele está ordenando. Ele diz, buscai. Ele não está pedindo, busque. Por favor, busque o reino de Deus. Por favor, busque. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, buscai. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Depois vem, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas que serão acrescentadas? Comida, bebida e roupa. Tudo que é essencial para a nossa vida, para a nossa subsistência humana aqui nessa terra. Em detrimento dessas coisas que nós precisamos, ele quer que, em primeiro lugar, você busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse texto aqui não está dizendo que você vai deixar de trabalhar para estar de domingo a domingo dentro da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo isso. Por quê? Porque pode ser que você que vai trabalhar vá cheio do Espírito Santo e com obediência como súdito do reino, obedecer a Deus. Vai trabalhar, mas vai trabalhar cheio do Espírito Santo. Vai trabalhar como discípulo de Cristo e lá no trabalho você vai dar testemunho de Jesus. Como pode ter aquele que vai para a igreja de domingo a domingo para estar com seu coração vazio de Deus? Está odiando o seu próximo, não perdoa o pecado do seu próximo, coração cheio de amargura. Agora, é lógico que se você é servo de Deus, discípulo de Jesus, você precisa fazer parte de uma denominação fiel a Deus, cristã, que prega o Evangelho, e deve estar no templo junto com seus amados irmãos nos dias de culto, se puder. Porque é ali que Deus fala, é ali que acontece a comunhão dos santos, a adoração a Deus, nos cultos presenciais, nas programações da igreja, como culto de pregação, culto de oração, doutrina, escola dominical, culto público domingo à noite. Então, é necessário e essencial que nós façamos isso. Mas, em Mateus 6,33, Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o resto depois seria acrescentado. Ou seja, não precisamos ficar preocupados com outras coisas, porque Deus está no controle e cuida de nós, irmãos. Isso é uma realidade. Então, o que Deus não quer, o que Deus não almeja para mim e para você, é que você e eu fiquemos angustiados, preocupados, ansiosos, passemos noites e noites sem dormir, preocupado com o dia de amanhã. Deus não quer isso de você, nem quer isso de mim. Deus não quer isso. Deus não quer ver você ansioso, muito menos depressivo, preocupado. Deus quer sim que eu e você sejamos responsáveis, não preguiçosos, mas sejamos trabalhadores, tanto no seu reino, como também trabalhadores numa empresa que estivemos trabalhando. Agora, que Deus ocupe em primeiro lugar o seu coração, a sua vida. Sabe qual é a prova? Uma das provas de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida é quando você se acorda pela manhã, quando nós nos acordamos pela manhã, a gente busca a presença de Deus. A gente procura ter um culto doméstico. Essa não é a maior prova, mas isso tem a ver com comunhão. Você se acorda pela manhã, em vez de você pensar no seu trabalho, em vez de você pensar em honrar o seu patrão para chegar cedo no trabalho, para não levar uma reclamação,
Você se acorda cedo e você busca o Senhor. Você abre a palavra dele, alimenta-se da palavra, faz o seu culto doméstico e em seguida você vai para o seu trabalho com a porção dobrada, com a porção da palavra na sua mente e no seu coração. E essa palavra que você leu, esse devocional, vai fluir no seu coração durante todo o dia do seu trabalho. Você vai para o trabalho pensando nesse texto e volta pensando. Ou seja, a palavra de Deus vai surtir efeito no seu coração. E a palavra que você lê pela manhã, ela fortalecerá você em determinada situação em que você possa se encontrar ou entrar. Então, meus amados irmãos, nós devemos já nos acordar, já pensando no Senhor Jesus. Jesus, Ele quer ser em primeiro lugar em nossa vida. Veja, o rei, ele é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Deus pode reinar na sua vida, no seu trabalho. Você pode buscar o reino de Deus no seu trabalho lá, no horário de almoço, trabalhando para a glória de Deus. Veja, quando você é súdito do reino, quando você é discípulo de Cristo, discípulo do reino, quando você busca em primeiro lugar o seu reino, essa busca em primeiro lugar pelo reino, ela tem um aspecto e uma aplicação prática para a sua vida, um efeito prático. Como? Você faz tudo para a glória de Deus. O reino de Deus não está só como você está na igreja cultuando, mas você tem a sua concepção de que o seu rei está te vendo no trabalho e o seu patrão, o seu supremo patrão é Jesus. Então você vai estar trabalhando para o seu patrão ali, carnal, pecador, mas o seu patrão supremo é Jesus. Ele que abriu a porta do seu trabalho, do seu emprego, da sua faculdade. Então você está servindo a Cristo no trabalho. Por isso que você vai procurar trabalhar sendo súdito do reino e glorificando o rei no seu trabalho. Devemos buscar Deus no nosso trabalho. Isso significa buscar e fazer de Deus o centro de nosso mundo. Quando Deus é o centro de nosso mundo, centro de nossos corações, centro de nossas vidas, todas as decisões que nós tomamos, nós devemos tomar com base na palavra. Sabe por quê? Porque aquele que diz que é servo de Deus, que está dentro do reino, ele tem que tomar suas decisões com base, não nos seus próprios conceitos, mas nos conceitos de Deus, nos conceitos do seu rei. Ou seja, se nós estamos dentro do reino, servindo ao rei, quem manda na minha vontade não é eu, mas é a palavra de Deus que deve guiar a nossa vida. Ele disse buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu pergunto para você, o reino de Deus tem a ver com o rei, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E a sua justiça, o que é que tem a ver? O que é que significa a sua justiça? Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar o nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. Veja, buscai o seu reino e a sua justiça. O que é buscar a justiça? É buscar o próprio Cristo. É falar da palavra de Cristo. É falar da palavra de justiça para as pessoas. Ou seja, a justiça de Deus também se revela em tudo o que é bom e o que é certo. O que é buscar a justiça? O que é viver pela justiça? Buscar a justiça, assim como nós devemos buscar o reino de Deus,
é você agir de maneira ética e correta aonde você estiver. Sabe, vou dar um exemplo de buscar a justiça aonde você estiver. É de repente você percebe que um amigo seu do trabalho ficou com troco. Trabalha numa empresa, a pessoa deu o dinheiro, em vez de ele passar o troco correto, ele passou o troco errado. Você chama o seu amigo e diz: olha, você fez errado. É você procurar fazer a justiça. Não é ser o santinho nem o santarrão, mas é você ser ético. Porque dentro do reino de Deus existe uma ética. Por exemplo, toda empresa tem uma ética, não tem? Você trabalha numa empresa, a empresa tem uma ética. Então o empregado ele precisa seguir a ética da empresa. Qual é a ética da empresa? Não chegue atrasado, evite estar conversando no horário de trabalho, tem o seu horário de entrar, o seu horário de sair na hora do almoço. Então toda empresa tem sua regra, toda empresa tem a sua lei, tem os seus preceitos, toda empresa tem a sua ética. Mesma coisa, tem o reino de Deus, tem a sua ética. E essa ética do rei, nós devemos segui-la em todo lugar onde Deus nos colocar. É isso, é você ser justo em todos os momentos, em todos os aspectos da sua vida, é buscar a justiça do rei. Meus amados irmãos, buscar a justiça de Deus implica em buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. O que é buscar a justiça? É você ver que duas pessoas estão em conflito no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou numa família. É você buscar a verdade e reconciliar as duas partes em conflito. Uma delas está errada e uma está certa. É você aplicar a justiça na vida daquela família, na vida daquele casal, ou na vida de dois amigos da empresa, ou dois amigos de faculdade, ou dois amigos da igreja. É aplicar a justiça do reino na vida das pessoas. É você apontar o pecado e procurar corrigir o pecado da vida daquela pessoa. É você aplicar a justiça em amor, querendo ver o bem dessa pessoa. Isso é buscar a justiça. Então, quando nós nos aplicamos em buscar a Deus, quando nós nos aplicamos a buscar a justiça em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisamos, como comida, bebida, veste, Deus concederá essas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. É isso que acontece. Ele quer ser, Deus quer o seu coração em primeiro lugar. Deus quer o meu coração, Deus quer o coração de cada um de nós. Meus amados irmãos, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Devemos buscar a sua justiça. Quem é em primeiro lugar na sua vida? É o seu casamento? É o seu dinheiro? É o seu emprego? É a sua faculdade? Seus filhos? Tudo isso é importante e nós amamos. Agora, em primeiro lugar, o nosso amor tem que estar em Deus. Veja, qual é o primeiro grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, o primeiro grande mandamento é amar a Deus. Nós manifestamos esse amor a Deus, vida, no nosso dia a dia. Quer ver você fazer uma análise na sua vida, se você ama a Deus? Analise o seu dia a dia. Quando você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, depois de um dia estressante no seu trabalho, na faculdade, embora ninguém está fazendo faculdade, está tudo fechado, né?
porque pandemia, mas faça uma análise na sua vida. Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Eu pergunto para minhas filhas, para minha esposa, para todos nós aqui presentes. Deus, Jesus, Ele está em primeiro lugar na sua vida? Você e eu temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça? Ou nós estamos buscando em primeiro lugar as demais coisas? O que Deus não quer, irmãos, é estar em segundo lugar na sua vida. Se Deus estiver em segundo lugar na sua vida, Ele não é o seu Deus. Aquilo que ocupa o nosso primeiro lugar, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós confiamos e servimos. Eu quero só encerrar com algo que sempre me incomodou. Sempre me incomodou. E isso eu comento isso com alguns amigos meus, e é quando as pessoas, aqueles que dizem que amam o Senhor, chegam atrasados no culto. Claro, tem as suas exceções. Tem algumas exceções que nós temos que entender todo um contexto. Mas entenda, tem pessoas que podem chegar cedo na igreja, sem chegar atrasado no culto. E muitas vezes, as pessoas honram mais os seus patrões do que muitas vezes o Senhor do culto, o Senhor de nossa vida. Então, meus amados irmãos, eu sempre via e vejo pessoas chegando atrasadas nos cultos e não chegam atrasados nos seus trabalhos. Estou falando sim, para aqueles que podem chegar cedo. Tem exceções. Tem pessoas que largam do trabalho, tem pessoas que são idosos, que de uma certa forma é complicado chegar cedo no culto, porque tem que se preparar, e não é como um jovem que pode chegar. Tem suas exceções. Mas tem aqueles que podem chegar cedo no culto, honrar ao Senhor, e não honram. Mas no trabalho, na faculdade, não chega atrasado muitas vezes. Que possamos, em primeiro lugar, honrar aquele que morreu na cruz por nós. Que possamos mostrar com a nossa vida que nós amamos o Senhor Jesus. Que Jesus seja em primeiro lugar. Que Ele seja em primeiro lugar. Que a sua justiça ocupe em primeiro lugar. É isso que devemos buscar em primeiro lugar. E as demais coisas: emprego, casamento, roupa, veste, tudo que a gente precisa, Deus, Ele nos dará no tempo determinado por Ele. Deus é bom, irmãos. Nós que somos impacientes, nós que somos falhos e fracos, mas o nosso Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Portanto, Ele deve ocupar o nosso coração, em primeiro lugar, e as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa verdade no meu e no seu coração. Amém. Quero dar boa noite também à irmã Elisama Ribeiro. A irmã Elisama, Deus te abençoe. Boa noite para você. Meus amados irmãos, vamos cantar, né? Aliás, quem vai cantar nesse momento, vai cantar e vai recitar uma poesia, é a nossa irmã Maria de Jesus. A nossa irmã Maria de Jesus, ela enviou um áudio para mim. Ela enviou um áudio cantando, louvando ao Senhor, e também recitando uma de suas belas poesias. Então, em primeiro lugar, nós vamos ouvir um cântico pela nossa irmã Maria de Jesus. Ouçamos a nossa amada irmã louvar ao Senhor. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele proferiu 7 frases. A primeira, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esta foi a primeira frase de Jesus, quando estava pregado lá na cruz. E sentindo amor
pela sua grande missão, rogou ao Pai que nos concedesse o perdão. O perdão é a chave que abre o coração de Deus em nosso favor. Eu sei, e você também o sabe, que sem o perdão, Deus não nos ouve o clamor. Perdoa-lhes, ó Pai, Jesus dizia, mas aquele povo nem sequer ouvia. Pouco importava a sua intercessão, pois somente um deles creu, o ladrão. Perdoa-lhes, ó Pai, nenhum sabe o que faz, porém a maldade deles crescia mais, e suas vestes entre eles eram repartidas, pois só tinham prazer nas coisas desta vida. Entre dois ladrões foi Jesus crucificado, tendo os seus pés e as suas mãos ali pregados, e as suas vestes por eles serem rasgadas, e por todos ali ele ser humilhado. Bruscamente foi Jesus ali despido, e por todos ele era ali escarnecido. Mas a sua primeira frase na cruz ainda ressoa aos nossos ouvidos. Lá no alto daquela tão rude cruz, agonizantemente estava Jesus, quando do seu coração brotou e ecoou um pedido de perdão pelo pecador. O perdão é a maior virtude divinal, que corta pela raiz todo o mal, que abre os caminhos para todo o bem e fecha para aquilo que não nos convém. Está escrito que Deus não perdoa, nem tampouco Ele nos abençoa, se nós não perdoarmos de coração ao nosso próximo, ao nosso irmão. O perdão é que nos traz plena união com Cristo e traz a paz ao nosso coração. O perdão desfaz as obras de Satanás, as obras nas quais ele se satisfaz. Certa vez o Senhor Jesus falou: os meus servos estão onde eu estou. Por isso eu e você, amado irmão, andemos somente na luz do Senhor. O perdão, amigo, naquela cruz, custou a vida do Senhor Jesus. Nos trouxe vida eterna em plena luz, pois em Cristo Deus em triunfo nos conduz. O perdão é um imperativo de Deus, a ser obedecido pelos filhos seus, que tem sua palavra no coração e sabe o que significa o perdão. Essa foi a poesia da nossa irmã Maria de Jesus. Agora vamos ouvir um cântico pela nossa amada irmã. Eu troquei, né? Era para ser o cântico e depois a poesia. Mas agora nós vamos ouvir a nossa irmã louvar ao Senhor. Agora vamos ouvir uma música. Quando Josué orou, de repente o sol parou. Israel venceu a guerra. Quando Elias orou, o fogo do céu caiu e o holocausto consumiu. E quando Ana orou, o Senhor lhe deu um filho, cujo nome é Samuel. E se a igreja orar, o Senhor vai derramar muitas bênçãos lá do céu. Amém. Põe a vida no altar, porque Deus vai operar. Sinta algo diferente, é o Senhor que está presente para nos abençoar. Amém. Quando Elias orou, para Deus deter a chuva, sobre a terra não choveu. Quando Eliseu orou, pelo moço que morreu, este moço reviveu. Através de orações, Deus deteve os leões e guardou a Daniel. E se a igreja orar,
o Senhor vai derramar Amém. muitas bênçãos lá do céu. Muito bom. Põe a vida no altar, porque Deus vai operar. Sinta algo diferente, é o Senhor que está presente para nos abençoar. Glória a Deus, meus irmãos. O Deus que amou e ama tanto ao povo israelense é o mesmo Deus que nos ama, com o mesmo zelo, com o mesmo amor. Que Deus nos abençoe. Tá, irmãos, a participação da nossa irmã Maria de Jesus, ela é membro da nossa igreja, uma serva de Deus, ativa na obra, e graças a Deus, né, ela sempre está vindo agora com a sua participação, trazendo suas belas poesias e também louvando ao Senhor Jesus. Nesse momento, meus amados irmãos, vamos orar. Vamos orar encerrando o culto bíblico no lar. Foi muito bom estar com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e continue derramando da sua graça. Vamos, nesse momento, agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, por mais um culto bíblico no lar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Fortalece a nossa vida, Senhor, os nossos corações, que possamos, em primeiro lugar, Pai, sempre buscar Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, que Tu seja prioridade em nossa vida, Senhor. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocupe o nosso coração em primeiro lugar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a examinar nossa vida, a fazer um exame de nossa própria vida e consciência, para ver se de fato, Senhor Deus, Tu tens sido a prioridade da nossa vida, Pai. Até porque tudo que nós temos e que nós somos depende de Ti, Senhor. Tudo que nós almejamos para a nossa vida profissional, para a nossa vida em família, ó Pai, tudo depende de Ti. O oxigênio que nós respiramos, Senhor, a cura para nossas doenças, nossos empregos, faculdades, projetos de vida, tudo será estabelecido se for a Tua vontade, Pai. Tudo nesta vida tem a ver com a Tua vontade. Pois Tu nos colocaste nesse mundo para servirmos a Ti, Senhor, nesse mundo. Ó Deus, que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, Senhor. E todas as coisas que nós necessitamos, Tu nos dará no nosso dia a dia. Pai, Tu colocamos o Brasil, Senhor, em Tuas mãos. Os governantes, o presidente da República, ó Deus, tem misericórdia do Brasil. Direciona o presidente para que possa fazer um bom governo, Pai. Continue fazendo um bom governo. Ó Deus, também abençoa nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança, todos os nossos trabalhos e projetos, evangelismo, escola bíblica dominical, discipulado, artesanato e a vida dos membros e congregados e visitantes de nossa congregação, as nossas crianças, adolescentes e pré-adolescentes. Ó Deus, a irmã Maria de Jesus, Pedro, a irmã Rosângela, seu esposo Romão, o irmão Roberto, sua esposa, a irmã Luzinete, e também a sua filha Suzana e Ana Júlia, o Antônio, a todos os visitantes, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, em nome de Jesus, Pai. Também incluo também a minha mãe, Jandira, que está na Alemanha agora, cultuando junto conosco. Ó Deus, a irmã Elisama Ribeiro, a irmã Vera Lúcia, a irmã Maria José, a Ítalo, ao missionário Paulo Targino, Senhor Deus, que está conosco. A todos os meus amados irmãos que estão conosco nesta noite, nos dá uma boa noite, Senhor Deus, na Tua presença, na Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que Deus abençoe a minha mãe Jandira, que Deus te abençoe, a irmã Maria Odete também, que entrou agora, Lucas Santos também, que entrou agora, a irmã Vera Lúcia, a irmã Rosângela Romão, que estava conosco, também a Elisama Souza,
a irmã Maria José, Pedro, a irmã Maria de Jesus, a irmã Saúde e seu esposo, irmão Ribamar. Deus abençoe a todos, continue orando por nós e nos ajudando em oração. Quero agradecer a Suzana, que está aqui conosco, juntamente com sua filha, Ana Júlia. Ela veio comemorar o aniversário de Sofia, né? Hoje está completando 9 aninhos, e ela nos deu a alegria de estar aqui conosco para cultuar ao nome do Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.